Certo? Então vamos para a nossa primeira coluna da verdade. A primeira coluna da verdade está em Jeremias capítulo 10 e o versículo 10. O que é que diz o texto bíblico? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar sua indignação. Olha só, primeira coluna da verdade, Deus. É interessante porque quando nós falamos de Deus, a própria Bíblia estabelece para nós 3 princípios. Primeiro, Deus ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Outro ponto também que a Bíblia estabelece, Lucas capítulo 4, versículo 8, diz que só Deus merece ser adorado. Olha, ninguém mais, nenhum outro tipo de ser merece ser adorado, somente Deus. E isso nós podemos encontrar, por exemplo, Pedro, o grande apóstolo Pedro, um dia foi visitar Cornélio. Cornélio se ajoelhou diante dele e disse: ei, não se ajoelha diante de mim, porque eu sou homem. Ergue-te e adora somente a Deus. Isso está no livro de Atos, no capítulo 10. Lá no capítulo 19 do livro do Apocalipse, no versículo 10, João, o apóstolo João, ele quer se ajoelhar diante do anjo que veio para revelar algumas coisas para ele. E o anjo diz para João: ei, eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, adora somente a Deus. Ou seja, somente Deus merece e deve ser adorado. Outra coisa também, Marcos capítulo 2, versículo 7, diz que somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Então, essa é a primeira coluna da verdade. A segunda coluna da verdade está aqui no Evangelho de João, isso mesmo, capítulo 14, o versículo 6, que diz assim para nós: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a segunda coluna da verdade que nós encontramos na Bíblia, a segunda verdade é Jesus. Jesus, ele é a verdade. E também encontramos aqui pelo menos 3 princípios a respeito de Jesus. Qual é? Primeiro, Jesus, ele é o nosso único mediador. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e também em 1 João capítulo 2, verso 1, falando que ele é o nosso advogado. Ei, somente Jesus é o nosso advogado e somente Jesus é o nosso mediador. Não existe santos, não existe santa, não existe pastor, não existe padre, enfim. Somente Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Outra coisa também, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10 diz que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Somente Jesus é o nosso Salvador e Ele pagou o preço pela minha vida e pela tua vida também. Então se liga aí. Mas vamos lá, a terceira coluna da verdade nós encontramos aqui no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João 5, capítulo 5, versículo 6. Está bem aqui. O texto bíblico diz assim para cada um de nós. 1 João, capítulo 5, versículo 5 e 6, diz assim para nós. Aliás, 6 e 7. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Isso nós também encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, aliás, no capítulo 16 e o versículo 13, dizendo que o Espírito Santo é a verdade. Ei, meu amigo, a respeito do Espírito Santo, nós podemos dizer também o seguinte, que o Espírito Santo, de acordo com João capítulo 16, versículos 6, 7 e 8, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que eu acho interessante é porque as pessoas, elas querem hoje o poder do Espírito Santo, elas querem ser cheias do Espírito Santo, mas elas negam uma obra que o Espírito Santo veio fazer, que é nos levar nos colocar no caminho da obediência à palavra de Deus. Muitas pessoas esquecem a Bíblia, muitas pessoas esquecem a palavra de Deus, mas elas querem ser cheias do Espírito Santo. Como é que pode isso? Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas são desobedientes à palavra do Senhor e também aos seus mandamentos. Mas enfim, sigamos em frente. A quarta coluna da Bíblia está aqui em João capítulo 17, versículo 17. O texto bíblico diz o seguinte para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Ei, num mundo tão caótico no qual nós vivemos, aonde as pessoas dizem não existir uma verdade absoluta, Jesus ele é claro em afirmar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ei, a palavra de Deus é a verdade. Você pode não encontrar a verdade em lugar algum, mas na palavra de Deus você sempre encontrará a verdade. E essa verdade é capaz de nos libertar. Mas e aí, qual é a quinta coluna então agora? Nós já falamos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia, que são a verdade. O que mais que a Bíblia apresenta como verdade? Vamos aqui no livro de Salmos, no maior capítulo, que é o Salmo 119, e nos versículos 142, nós vamos encontrar aqui o que o Salmo diz a respeito dessa última coluna que nós vamos estar vendo aqui. Salmo 119 e o versículo 142, mas também o versículo 151. O texto diz assim, ó: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Ei, os mandamentos do Senhor são a verdade. Mas veja só o que o 151 diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Olha só, todos os mandamentos de Deus são verdade. Então nós temos aqui as 5 colunas da verdade: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos.